Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Nosso tema de hoje, a gente vai fazer o seguinte: o que essa pessoa sente por você agora, tá? Nesse momento que você está vendo esse vídeo. Dois grupos. O grupo 1, a gente tem a chavezinha, né? E o grupo 2, a gente tem um drinkzinho, tá? Então, escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Eu vou colocar 3 cartinhas dessas aqui nos envelopes, tá? Então vamos lá. Deixa eu embaralhar aqui um pouquinho. O que essa pessoa sente por você agora? Vocês que estão me assistindo, né? O que essa pessoa sente por você agora? Grupo 1 e grupo 2. Deixa eu colocar aqui. Usem a intuição de vocês para escolher. Tá? Grupo 1 ou 2. Vocês podem escolher pela imagem, que eu acho que é mais fácil, mas também números, né? Grupo 1 ou 2, tá? Isso para algumas pessoas pode ser mais fácil, tá bom? Faça da melhor forma que for para você. O importante é você usar a sua intuição. E uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram aqui a chavezinha. Vamos lá, o que essa pessoa sente por você agora? Vamos ver aqui. A gente tem, ó, estratégico, jogador, viajar, experiência, né, experimentar coisas novas e paz. Ok. Aqui, gente, eu tô sentindo a energia de uma pessoa que pode estar querendo aí manter as coisas um pouco no casual, né? Nesse momento, ou ela pode estar querendo um pouco de espaço para poder viver um pouco mais a individualidade dela, fazer outras coisas, viver outras coisas. Eu tô com essa sensação aqui, tá? Essa pessoa pode ser o tipo de pessoa que gosta de espaço, né? Ela gosta muito de ter um tempo para si mesma, para fazer as coisas que gosta de fazer. Pode não gostar muito de ter uma pessoa ali em cima o tempo todo, tá? Então, nesse momento agora, pode ser que seja pelo fato de ser fim de semana, se você assistir isso aqui, quando for lançado, essa pessoa pode estar querendo aí um pouco de tempo para ela, né? Para viver outras coisas, fazer outras coisas. Vamos ver aqui. O que essa pessoa sente por você neste momento, tá? Vamos clarificar aqui por que saíram essas cartas principais aqui, tá? Vamos ver. Ó, eremita, justo. É aqui confirmando a energia, essa energia dessa pessoa que quer um tempo para ela, né? Quer ficar ali um pouco na dela, sozinha, ou pelo menos um pouco, uma pausa aí nessa situação de vocês, para refletir, para pensar. Imperatriz, 6 de ouros, cavaleiro de ouro, ou pajem de ouros, perdão. 8 de espadas, rei de espadas, mais uma aqui que cabe, né? A morte e renascimento. Essa pessoa aqui, gente, eu sinto o seguinte, tá? Alguns de vocês, alguns, tá? Então eu tô falando aqui, né, separadamente, ok? Se você não se encaixar nessa primeira parte que eu vou falar, espere e ouça o que eu vou falar depois. Alguns de vocês, essa pessoa pode ter uma certa sensação de que você tá muito em cima, ou que tá mandando mensagem demais, ou que tá ali cuidando demais dela, fazendo um papel mais de mãe ou pai, sabe? Tentando controlar um pouco com essa energia aqui da Imperatriz. A Imperatriz é ótima, maravilhosa, só que o lado ruim dela é esse lado de sufocar um pouco, tá? E por essa energia que tá aqui, né, dessas 3 cartas, que ditam o caminho aqui, né, do restante, eu sinto que essa pessoa pode estar querendo um espaço
para se sentir um pouco mais livre, ou não se sentir tão pressionada, ou não se sentir como se estivesse sendo cobrada. Às vezes pode ser, essa cobrança pode vir até da cabeça dela mesma, tá? Às vezes o fato dessa pessoa saber que você tem expectativas em relação a ela faz com que ela se sinta cobrada. Para alguns de vocês pode ser isso. Essa pessoa ela se cobra por saber que você tem expectativas em relação a ela. E aí é como se ela se sentisse pressionada sempre que ela tá com você. E você, né, não tem necessariamente culpa nisso, tá? Então aqui, ó, é como se fosse, eu sinto que essa pessoa aqui, ela tá nesse momento com essa necessidade de espaço por causa dessa sensação, né, de estar se sentindo pressionada para corresponder aqui, ó, seja o seu engajamento, seja o seu sentimento, seja as suas atitudes, é como se ela se sentisse ali um pouco pressionada, nem que seja por ela mesma, tá? E aí é como se ela estivesse precisando desse tempo tanto para focar em outras coisas, relaxar, né? Tipo, tirar a cabeça desse foco, mas também para refletir um pouco, tá? Pensar. Aqui eu sinto pensar, analisar a situação, refletir bem sobre tudo, sobre o que está acontecendo entre vocês. Então eu sinto que essa pessoa está numa vibe meio preciso de espaço para fazer o que eu faço, para ser eu e também para refletir um pouco sobre tudo isso. Porque eu não quero tomar uma atitude a qual que eu vou me arrepender depois, eu não quero fazer nada, né, que eu vá me arrepender depois. Eu quero pensar antes de tomar uma decisão. Caso alguns de vocês tenham exigido uma decisão mais definitiva, eu sinto que essa pessoa quer pensar, refletir aqui antes de fazer qualquer coisa, principalmente se envolver decisões definitivas, tipo, namorar ou acabar, ou a gente continua algo sério, ou a gente termina, tá? Então eu sinto que essa pessoa meio que tá procurando um equilíbrio, um momento de paz, para poder conseguir aqui refletir mais sobre o assunto, tá? Sobre vocês, sobre essa situação, ou sobre o que ela quer. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ter viajado, né, com essa carta aqui, para procurar paz e equilíbrio, né? Vamos ver aqui. O que essa pessoa sente por você agora? Ó, 9 de copas. Essa pessoa pode estar realmente buscando um tempo sozinha, né? Eu sinto que ela quer fazer o que ela quer. Tipo assim, eu quero cuidar de mim, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero viver o que eu quero viver nesse momento, sabe? Eu sinto que ela tá meio que focada nela. Ó, pausa, tá vendo? Nesse momento, essa pessoa tá querendo um pouco uma pausa nessa situação, nessa história de vocês, tá? Sendo bem honesta aqui, eu sinto que ela precisa se afastar para ganhar uma perspectiva diferente, ou para ver se tem uma perspectiva diferente nessa história. Isso aqui é a carta do enforcado, que fala de percepção, né? E aqui, representado pelo balão, eu sempre vejo como se a pessoa quisesse chegar nesse ponto aqui acima das nuvens, que sempre representa confusão, para poder enxergar melhor, enxergar de uma maneira diferente. Então, eu sinto que essa pessoa precisa desse momento de paz, tá? De calmaria, de um momento para refletir, para pensar, para colocar as ideias no lugar. Ó, eu não sei se alguns de vocês podem ter dito alguma coisa ou feito alguma coisa que demonstrou que vocês estavam com raiva ou chateados com o desequilíbrio da situação de vocês. Pode ser para alguns de vocês ter isso, tá? E por esse motivo ela tá querendo esse espaço, porque ela pode ter se sentido pressionada. Como eu falei antes, pode ser ela se pressionando, ela se cobrando e não necessariamente você, tá? Tem um interesse, tem um sentimento, mas como representado pelo pajem, aqui o pajem de copas, pode ser um sentimento mais inicial, um sentimento imaturo, ou pode representar a imaturidade emocional dessa pessoa mesmo. Talvez ela não saiba lidar de forma madura, né? Você é representado pela Imperatriz, talvez você tenha uma forma mais madura de lidar com os sentimentos, relacionamentos, e pode ser que essa pessoa não esteja pronta. Talvez ela ainda tenha que amadurecer alguns pontos, tá? Ó, tem aqui mais uma vez um 9 com essa energia de uma pessoa que gosta de estar sozinha, de ficar sozinha. Uma pessoa que valoriza a independência, uma pessoa que valoriza momentos aí solo.
E, inclusive, pode representar uma pessoa que gosta de ser ou estar solteira, tá? Pode ser também. Uma pessoa que está satisfeita com o que tem. Torre, essa pessoa. Tá, eu tô sentindo uma energia aqui, não é pra todo mundo, mas essa pessoa aqui, ela pode ter se afastado um pouco, pedido essa pausa ou dado essa pausa pra não explodir com você e tomar uma decisão precipitada, tá? Ela pode estar precisando dessa pausa desse momento pra não agir de cabeça quente na situação aqui de vocês, tá? Ó. Essa questão da distância. Para alguns de vocês, eu sinto assim que essa pessoa, se houve realmente algum tipo de pressão para decidir, para saber o que fazer e etc., ou ela ter se sentido pressionada, nem que você não tenha feito nada de novo, nem diferente, às vezes a forma da pessoa enxergar a situação faz ela sentir isso, pode ter feito essa pessoa às vezes a pessoa chega ali no limite dela e quer resolver. Então eu sinto que para não tomar uma atitude precipitada, essa pessoa está procurando colocar a cabeça no lugar. Eu sinto aqui que com essa carta aqui do jogador, da estratégia, ó, mas eu sinto que é como se essa pessoa estivesse recuando, sabe? Ela tá dando um passo para trás para depois decidir qual passo para frente que ela vai dar, para ela não fazer uma bobagem, não se arrepender. E assim, isso aqui depende se vocês estão no início da paquera, se vocês estão namorando, se vocês estão. Enfim, independe de qualquer coisa. Eu sinto que é só uma maneira dessa pessoa manter as coisas dentro do que ela acha viável, sabe? Assim, do que ela acha que tem que ser feito, sob o controle dela, principalmente os próprios sentimentos, tá? Eu vou colocar duas cartinhas dessa aqui a gente entender um pouco melhor os sentimentos dessa pessoa por você, o que ela sente por você agora, tá? Então, gente, tenham em mente que isso aqui é uma coisa, é um retrato do momento, né? Então, eu sinto que isso aqui pode estar respondendo a algum fato, algo que aconteceu, assim, pontual, pode ser, vocês podem ter discutido, pode ter, sei lá, ou então ela realmente pode ter noiado aqui, com essa questão de ter que de precisar um tempo para ela, ou foi alguma bobagemzinha que para você não foi nada demais e para essa pessoa pareceu uma grande pressão, tá? Então, assim, adaptem a situação de vocês. E aqui saibam que é uma coisa pontual. Então, eu tenho uma sensação de que se você deixar quieto, essa pessoa vai conseguir organizar os pensamentos dela, independente do que vocês tenham, tá? Vamos lá, o que essa pessoa sente por você agora? Deixa eu colocar um aqui. E tá? O que essa pessoa sente por você agora? Vamos ver. A gente tem o templo e o limiar. Justo, ó. Essa carta aqui tá bem expressando o que tô falando nessa leitura. Essa pessoa podia estar... É como se ela tivesse, ela sabe ou ela acha que ela tá num ponto em que ela tem que tomar algum tipo de decisão, né? Essa carta que representa aqui um limite, a pessoa decidindo se pula ou se não pula, se vai, se não vai, se arrisca ou não, tá? E aqui realmente dá essa sensação de alguém que sabe que tem que fazer algo, né? Que ela chegou ali num ponto em que não tem mais como empurrar com a barriga, vamos dizer assim. Ou ela arrisca tudo ou nada, ou não arrisca nada, ou ela segue em frente, né? E não vai ter mais volta, ou ela volta atrás agora. Então, tem aqui uma sensação de que essa pessoa sabe que tá num ponto de decisão importante nessa situação de vocês. E ela sente como se. Eu sinto aqui que é como se ela precisa refletir antes de tomar essa decisão aqui, tá? Então, essa pessoa aqui gosta de você, tem interesse. Eu só vou ser honesta e vou dizer que eu não sei, talvez nem ela saiba se gosta de você o suficiente, tá? E eu sinto que isso é o que ela tá tentando compreender antes de tomar uma atitude. Eu sinto que é por isso que ela precisa dar um passo para trás para entender o próximo passo para frente, tá? Por isso que ela precisa equilibrar a cabeça, sentimentos, não pode tomar uma decisão de cabeça quente. E aqui, justo, aqui eu sinto que essa pessoa pode estar buscando o que ela considera como algo sagrado para ela, né? Tipo, é uma pessoa que acampa
quando ela tá em conflito, ou quando a mente dela tá muito sobrecarregada, ou quando ela tá muito estressada. É uma pessoa que vai pra serra, é uma pessoa que gosta de passar fim de semana na praia, vai surfar, vai malhar, enfim, tá? Eu sinto que essa pessoa está buscando aqui, ó, se centrar, se equilibrar, buscar a paz interior dela para que então ela possa entender o que ela quer fazer com essa situação de vocês. Se entender se ela gosta o suficiente para investir ou para dar para trás, tá? Porque aqui eu sinto uma pessoa que ela não quer tomar uma atitude de cabeça quente. Eu sinto que se ela tivesse tomado uma atitude de cabeça quente nessa situação de vocês, ela provavelmente teria decidido por algo pior, né? Tipo, ou parar de sair com você, ou terminar as coisas, enfim. Adapte a sua situação, tá? Ou ela explodiria, falaria o que não quer. Então eu sinto que é justamente para isso, para essa pessoa estar procurando aqui a paz interior dela, ajustar os pensamentos e sentimentos para que então ela saiba qual o passo para frente que ela quer dar nessa situação de vocês, tá? Ok? Então é isso que essa pessoa sente nesse momento. Essa necessidade de paz, buscando isso e tentando entender exatamente assim o quanto ela gosta para poder tomar uma decisão. Porque que é lógico, a gente tem os sentimentos em relação a você, mas também tem em relação à situação. E eu sinto que isso aqui é importante nesse contexto, nesse momento, tá bom? Essas informações para você, tá? Então é isso, gente, que eu vejo para vocês desse grupo número 1. Espero que tenha ressoado. Se não, dá uma olhadinha na opção número 2, mas se ressoou, se você gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram o drink, tá? Vamos então ver aqui o que essa pessoa sente por você agora, né? Vamos ver aqui. A gente tem ansiedade, preocupação, atração magnética, paixão e honestidade, verdade. Aqui, gente, eu sinto. Essa pessoa pode estar. Ela tá preocupada, né? Eu sinto que ela pode estar preocupada. Sabe aquela ansiedade porque você entendeu? Ansiedade, preocupação porque você compreendeu que gosta muito de alguém? Aí sempre vem aquele medo junto, né? Aquele medinho de sofrer, aquele medo de não dar certo, né? E de você estar se envolvendo com uma situação que vai machucar você depois, tá? Eu sinto que é isso. Ela pode estar preocupada com o tanto que ela tá gostando de você. Ela pode ter entendido isso agora, né? Compreendido todo esse sentimento aqui nesse momento, assim, ou tá entendendo, compreendendo, pode estar sendo honesta consigo mesma e compreendendo que a intensidade dos sentimentos dela por você, isso dá medo, tá? Se vocês estão sem se falar aí, estão numa pausa, entre um encontro e outro, faz um tempo que vocês não se falam. Aqui não tô falando nada sobre isso, mas eu tô pensando nas possibilidades. Essa pessoa pode estar ansiosa por isso, né? Aquela ansiedade boa, mas que você não sabe se. Ah, será que a pessoa ainda quer sair comigo? Será que essa pessoa ainda lembra de mim? Será que essa pessoa vai mandar mensagem ou eu mando primeiro, sabe? Vamos entender melhor aqui por que saíram essas cartas principais. O que essa pessoa sente por você agora? Uh! 2 de copas. Primeira carta aqui, tá? Então claramente essa pessoa, olha, Imperatriz, essa pessoa claramente gosta muito de você, né? Ela pode ter percebido isso há pouco tempo, tá? Ou então, pode haver algum motivo em particular para ela estar se sentindo tão ansiosa. Pode ser que você tenha demorado a responder uma mensagem, ou não tenha ligado, ou não tenha, enfim, vocês não tenham se visto há algum tempo, tá? Não tenham se falado há algum tempo. Para alguns de vocês, pode ser que essa pessoa tenha feito alguma coisa em relação a você, ou a situação de vocês que deixou ela preocupada, com medo de perder ou que você desista dela. Pode ser isso também, tá? Então a gente tem, 2 de copas, Imperatriz, 5 de copas, Justiça, 7 de copas, Torre,
E mais um aqui. Opa. O Cavaleiro de Ouros. 10 de paus. Pode ter essa preocupação, essa ansiedade para alguns de vocês, porque vocês podem ter aí problemas, né? A situação de vocês pode ser difícil, pode ser um relacionamento difícil ou uma conexão difícil por outros motivos, tá? Obstáculos podem ser, pode ser pesado, ou pode ser que vocês tenham um histórico muito complexo, por mais que vocês se gostem, talvez seja difícil, né, lidar com algumas situações, mas tem muito sentimento dessa pessoa aqui por você, tá? Essa pessoa gosta de você de verdade, são sentimentos enraizados, profundos. Essa pessoa vê um potencial muito grande para essa evolução aí dessa história de vocês, né, que vocês podem, se vocês conseguirem nutrir esse relacionamento, esse sentimento, vocês provavelmente conseguem, né, criar algo muito bonito, um relacionamento muito bonito. É uma relação que, apesar das dificuldades que seja, ela vê muito futuro, né, para vocês. Se vocês quiserem, tem uma certa tristeza, um pesar ou arrependimento aqui, tá? Não está deixando claro por que exatamente, mas, como eu falei, podem haver dificuldades, né, com esse 10 de paus aqui, nessa situação de vocês. Talvez não seja um relacionamento tão fácil de acontecer ou de fluir por várias questões aí, vocês que devem saber os obstáculos que separam vocês. Mas essa pessoa aqui, ela tem vontade aí de, ainda que seja difícil de fazer dar certo, né? Essa pessoa torce para que tudo se desenrole da maneira aí que tem que ser, sabe? Eu sinto que essa pessoa realmente, de fato, quer fazer as coisas darem certo para vocês. Ó, essa pessoa é engraçada. Eu sinto que, ainda que vocês não estejam oficialmente juntos, tá? Eu sinto que essa paixão, atração magnética, eu sinto que ela tem uma conexão especial com você. Se ela sai com outras pessoas, se é algo aberto ainda, ou vocês começaram a sair agora, se é algo meio casual, enfim, essa pessoa aqui eu sinto como se ela tivesse um sentimento especial por você. É como se dentre todas as opções, essa pessoa escolhe você, ou escolheria você, sabe? Tem algo aqui especial, de fato. Pode ser essa atração magnética, né? Que a gente falou ali, tá? Vamos entender essa torre. Por que essa torre tá aqui? Eu sinto que as coisas estão andando. Ó, se vocês estão distantes, ou se as coisas estão meio paradas, estagnadas, que eu já tava sentindo que essa torre saiu aqui para combinar com esse Cavaleiro de Ouros, né? Pode haver uma lentidão, uma estagnação, ou as coisas estão evoluindo muito devagar, tipo, por causa desses problemas, ou o que quer que seja. Eu sinto que essa pessoa tem uma vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? E se vocês estão distantes e tal, essa pessoa tá cansada disso, dessa pausa, desse momento, sabe? É como se tá bom de pensar, vamos fazer as coisas evoluírem, acontecerem, andarem, tá? Se vocês. Se alguns de vocês estão pensando assim, se é uma reconciliação, se vocês estão tentando de novo, é como se vocês podem estar pisando em ovos um com o outro ainda, por causa dos motivos passados, situações passadas, e eu sinto como se essa pessoa estivesse cansada de pisar em ovos, estivesse cansada ali de ser tão cuidadosa com o que diz, com o que faz, com o que pensa, ou então que as coisas andem tão lentamente, sabe? Ou se vocês estão separados, que vocês continuem separados. Eu sinto que essa pessoa, ela quer movimentar a situação de vocês, sabe? Por gostar de você. E eu sinto que essa espera, ou essa lentidão, essa separação, ou essas dificuldades, enfim, isso pode estar contribuindo para essa ansiedade dessa pessoa, sabe? Ela quer, ela quer que as coisas se movimentem. Não tem jeito aqui. Eu sinto isso. Ó, essa pessoa que, como eu falei, ela consegue ver vocês aí construindo, né? Se vocês tentarem nutrirem um sentimento, um relacionamento, se esforçarem, vocês conseguem chegar aqui num 10 de ouros, né?
que nada mais é do que uma família estável e tal. Não necessariamente família, tá, gente? É um ideal que eu tô falando de um relacionamento estável, tanto em termos materiais quanto sentimentais. De uma certa forma, uma pessoa depende da outra, conta com a outra, enfim, construir uma vida juntos, né? Olha só, como eu falei, alguns de vocês pode ser uma reconciliação, vocês já podem ter tentado isso aqui no passado, podem estar tentando de novo, tá? Mas, ó, gente, tem muita vontade aqui dessa pessoa, né, de evoluir a situação de vocês para chegar em algo assim concreto, ó, nos 10 aqui, né, 10 de ouros, 10 de copas, tá? Uma vontade aqui, ó, 4 de paus, estabilidade. Eu sinto que para alguns de vocês pode haver uma certa, falando de ansiedade e preocupação de novo, uma certa incerteza do futuro dessa situação de vocês. E eu sinto que essa pessoa aqui tá ansiosa, tá? Com isso. Talvez ela não goste desse status incerto ou de não saber para onde as coisas estão indo. Se você tá começando agora algo com essa pessoa, ela pode ser o tipo de pessoa ansiosa, né? Sabe que gosta de você, se tocou, entendeu que gosta de você e tá ansioso ou ansiosa porque ainda não tem uma definição, não sabe muito bem no que vai dar. Então isso tá ali angustiando essa pessoa, né? Interessante. Então, essa pessoa aqui, nesse momento, ela tá ali querendo movimentar a história de vocês, direcionar ali para ter uma maior segurança do que vocês serão, ou do que vocês são, ou do que vocês. Qual caminho vocês estão trilhando juntos, tá? Então é como se ela precisasse, assim, ela estivesse querendo um pouco mais de certeza para se sentir mais tranquila sobre o futuro dessa história de vocês. Porque ela gosta muito de você, pode ter notado isso recentemente ou não. Mas eu sinto que é essa lentidão, incerteza que tá angustiando essa pessoa aqui nesse momento, tá? Vou tirar duas cartinhas aqui desse oráculo pra gente ver mais a fundo, né? O que essa pessoa sente por você agora. A criança eterna e o juiz. Aqui o juiz já me dá essa energia de decisão, tá? Eu sinto que essa pessoa ela quer uma definição, é como se fosse isso, para poder se sentir mais segura. Quando a gente gosta de alguém, né, tudo que a gente quer é ter uma definição para que a gente possa respirar com calma. Tipo assim, então pronto, essa pessoa aqui a gente tá namorando. Então é isso que é e eu posso ficar tranquila, não preciso ficar com medo das coisas desmoronarem de uma hora para outra. Por mais que seja uma segurança falsa, né? Porque a gente não tem controle sobre nada, todo mundo se sente um pouquinho melhor quando as coisas parecem pelo menos, estar definidas, tá? E eu sinto que é isso que essa pessoa tá querendo, uma definição, sabe? Entender, ter uma segurança maior de onde está indo, justamente porque ela gosta muito de você. E o medo de se machucar é normal, tá? E eu sinto que aqui, com essa carta da criança, né? Eu sinto que essa pessoa tá com aquele sentimento de animação, ansiedade, aquela coisa de. É um sentimento ali. Eu sinto que tem muito a ver com essa paixão, né? Criança faz tudo com muita paixão, com muita vivacidade, com muita alegria. E eu sinto que ela tá com esse sentimento todo dentro dela, sendo construído, sendo incentivado e tal, mas tem essa necessidade de entender o que é, sabe? É engraçado. Eu sinto que essa carta da criança tá falando muito sobre essa animação, assim, excitação de início, de não conseguir controlar muito bem os sentimentos e a empolgação, e ao mesmo tempo, como você é um adulto que sabe o que pode acontecer, você fica com medo de estar se iludindo, de estar se entregando, de estar vivendo, de estar se apaixonando, de estar, sabe? Então eu sinto que essa ansiedade é boa e ruim, né? Essa animação é boa e ruim, esse sentimento é bom e ruim, e por isso que ela pode estar com essa necessidade de definição para poder acalmar um pouquinho o coração dela, mesmo que, né, a gente sabe que nunca é garantia de nada, mas em termos gerais, todo mundo gosta de uma definição, né? Principalmente quando se trata de relacionamentos amorosos, tá?
Então é isso que eu vejo que essa pessoa sente por você nesse momento. Eu espero que tenha feito sentido. Se não fez, dá uma olhadinha na outra opção. Mas se fez sentido, se você gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!